Seja muito bem-vindo ao aquecimento de lives para a imersão online Transição de Alianças. Estou aqui ao vivo e hoje eu vou trocar ideia com meu parceiro Moisés Moscardi, escritor do livro Favor Imerecido. Então, muitas chaves serão liberadas hoje para a sua vida. Aconselho você a assistir essa live até o final, pegar os detalhes, papel e caneta. Não sei se você vai assistir ao vivo, se você está assistindo depois. Então, fique à vontade, pegue sua água, seu café. Hoje estou aqui no quarto do Anthony. Aqui as bolinhas, ó. Estou aqui no quarto do Anthony. Estou vendo aqui a logística da casa aqui, que eu estou morando num lugar novo. Vendo qual é o melhor lugar para fazer essas lives, certo? Estou esperando o Moisés. Deixa eu ver se o Moisés já chegou. Só um momento, ainda não. Enquanto isso, eu quero saber de onde você é. Fala aí pra mim. De onde você é? Você está a primeira vez aqui ou não? Você já está inscrito na imersão online Transição de Aliança, sim ou não? Comenta aí pra mim. Senta o dedo no coração da live, curte a live e envia pra alguém que talvez não possa assistir agora, mas vai assistir depois, certo? Ó o Anderson. Pinheiro, Maranhão. Boa. Legal. E aí, Ale? Tranquilo, irmão? Na paz, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, boa noite. Caroline, boa noite. Aline Oliveira, boa noite. Erivelton, beleza. Brasília. A Aline já tá inscrita na imersão. Brasília, tô dentro. É isso, senhorita. Teresina, Piauí, Amparo, também tá dentro, inscrita já na imersão. É isso. Acho que meu parceiro Moisés já tá na casa. Pera aí. De Freitas, Bahia. Boa. Boa noite, Sobral. E aí, meu mano, tranquilo? Fala, meu irmão, como você tá? Na paz de Deus. E você, tudo na paz aí? Bem também, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Galera, tô aqui, ó, tô com o livro do lado aqui, vou te fazer uma... Tô com o livro aqui, do meu ladinho, sublinhei várias fases pesadas, vários códigos pesados, que depois que você contar um pouco da sua história, eu vou falar para você, falar um pouco disso pra galera. Mas, antes de irmos, eu queria... Galera, esse aqui é o Moisés Moscardi, parceiro meu, e eu vou permitir, irmão, que você se apresente pra galera, fala o que você faz, o que queima seu coração e transborda aí um pouco sobre quem é você pra galera se situar. Amém. Primeiramente, boa noite a todos aí. Quem está assistindo agora, quem vai assistir depois. Meu nome é Moisés, eu tenho apenas 27 anos. Eu não sou pastor, mas eu sou um líder de jovens, eu lidero pessoas. Indiretamente, a gente pastoreia pessoas, pastoreia vidas no dia a dia, na comunidade, na igreja, no decorrer da semana. E, como o nosso irmão já falou, pela graça de Deus, escrevi o livro, estou aqui com ele também. Pela graça, porque, meu Deus do céu, como eu falo lá na minha comunidade, na minha igreja, na minha vida acadêmica foi horrível. Então, escrever um livro para conseguir desenvolver a literatura é somente pelo poder de Deus. O mesmo poder que nos capacita a falar em outras línguas, a exercer dons espirituais, é o mesmo espírito que capacita também a escrever e assim por diante. Mas é isso. Sou praticamente um líder de jovens, lidero, pastoreio, prego muito na minha igreja. Praticamente toda semana a gente está pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus. E até para quem não me conhece, gostaria de conhecer, a gente também tem canal no YouTube, as pregações, ensinos, está tudo lá.
e a gente vai indo. Boa. Qual que é o canal? Amplitude da vida. Aí eu posto Legal. na página da igreja mesmo. Da hora. Fechou, meu Eu querido. Muito bom. gosto de estar avisando aqui que eu tô falando um pouco meio travado. Eu já tinha te falado lá no pessoal. Arranquei um siso semana passada. Eu até achei Ah, de falar melhor. Eu tô até aqui com um pote de sorvete do lado, uma água. Então, mas tá boa. Só não vou conseguir me expressar muito. Mas tá tranquilo. 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 Tá de boa. Tá dando pra. Se você não falasse, nem era muito perceptível. Vamos lá. Bora. Cara, antes de a gente entrar isso aqui em algumas paradas que você fala nesse livro, eu queria que você falasse um pouco sobre como você conheceu Jesus, como que foi esse processo. Você teve experiência com a religiosidade, com o legalismo? Se teve, como foi isso? Como foi esse início? Cara, eu na verdade eu nasci num lar cristão desde pequeno, desde criança eu eu nasci, sempre fui para a igreja, cresci ouvindo Certo, louvor, cresci ouvindo a palavra, cresci ouvindo minha mãe orar, escutando pregações. E certo. um certo tempo da minha vida, ali para os 16, 17, 18, 19, a gente vai para o mundo, quer conhecer um pouco das coisas, tal. Uhum. Hoje eu cheguei até já me aprofundar um pouco em algumas drogas, rolê, tal, tudo isso. E lá para 2016, final de 2016, eu comecei a sentir de voltar para a igreja, voltar para Jesus. Na verdade, eu nunca tinha sido, mas eu comecei a sentir de eu quero me batizar. Isso que eu estou vivendo não é para mim. Eu costumo falar que eu vivia uma angústia moral. Eu nunca fui muito doido de usar umas drogas muito pesadas, mas Uhum. eu vivia dentro de mim aquela angústia moral. Certo. Eu procurei minha mãe ali sendo pastora também. Eu procurei ela, quero me batizar, tal. E eu me batizei, comecei para os cultos. E, meu, de fato, a primeira, o primeiro encontro que a gente tem ali com Jesus é um encontro de braços abertos, como se Jesus estivesse de braços abertos. Você encontra um amor de Deus, mas logo em seguida você acaba mergulhando naquela religiosidade. Sim. Aham. Mergulhando naquela parada de tipo, meu, eu preciso, eu preciso jejuar, porque se eu não jejuar, Jesus não vai me amar mais tanto assim. Tá bom, ele me ama, ele me aceitou, ele perdoou meus pecados, mas agora eu preciso fazer por onde? Aham. E esse fazer por onde acaba nos trazendo aquele senso de justiça própria. Eu preciso agora merecer, senão nada vai dar certo na minha vida. E a gente começa a construir uma teologia em volta disso. De Sim. de subir para monte, de tem que jejuar, de tem que fazer tudo certinho, tal. E você acaba Uhum. vigiando. E se você não vigiar, você mergulha numa religiosidade que te traz ansiedade, preocupação, medo, te traz infinitas coisas ruins. Se você não Sim. vigiar. Então, eu também fui um desse, que acabei ali voltando para Jesus, mas mergulhando nessa religiosidade, essa religião do faça por onde, se você Uhum. quer por onde. Então acaba adoecendo um pouco e não nos permite ver o verdadeiro evangelho. Certo. E você vê que nessa fase, hoje, olhando para essa área da sua vida, para esse momento da sua vida, em sua opinião, qual era o maior prejuízo dessa vida pelo esforço, do faça por onde? Qual é o maior prejuízo que você vê hoje, já estando livre? Cara, não me permitia desfrutar de tudo aquilo que eu já tenho em Cristo Jesus. Porque Certo. com a linguagem da minha vida, da minha atitude, eu estava falando para Deus e para o mundo. Estava falando, o que Jesus fez só serviu para perdoar meus pecados no passado. Agora eu preciso conquistar.
Uhum. E não dando em conta que como se eu já tivesse uma herança numa conta bancária espiritual minha. Não financeira, mas de bênçãos. Sim. De infinitas possibilidades de bênçãos que já estava depositado na minha conta. E eu procurando fazer por onde para conseguir alguns trocados. Espiritual. Aham. Sim. Eu até conto uma Show. história aqui no meu livro. É uma história contada por Charles Spurgeon. Eu cito uma história dele. Um evangelismo do século passado, evangelista, e ele diz que ele estava numa casa de uma senhora que aparentemente era muito pobre, muito humilde, Uhum. morava num barraco caindo aos pedaços. E ele foi lá orar por ela porque ela estava enferma. Ele orou por Certo. ela, entrou na casa dela, e ele fala que ele avistou um quadro na casa daquela moça, daquela senhora, que estava Uhum. prestes a falecer, vivendo na miséria. Ele avistou um quadro na parede, aquela parede quase desmoronando, e ele pergunta para a senhora do que se tratava aquele quadro. E a senhora responde que se tratava de um quadro, de um quadro que ela recebeu de uma antiga patroa dela, que ela era empregada dessa senhora muito rica. E Aham. essa senhora, morrendo, não tinha para quem dar aquilo e deixou aquilo para ela. Certo. E se tratava de uma escritura, aquele quadro. Que ela achou muito Uhum. bonito, colocou na parede dela, e ela não sabia ler. Então Charles Spurgeon ele falou, posso pegar e ver do que se trata? A senhora fala, sim, pode analisar. E ele, analisando mais a fundo, descobriu que se tratava de uma herança. Ou Uhum. seja, aquela mulher era rica, mas vivia num lugar desmoronando, na miséria, quase morrendo, mesmo tendo uma rica herança. Aí Charles Spurgeon fala que assim somos nós. Nós temos uma herança que nos garante tudo que temos, tudo que somos, mas geralmente esse testamento está escondido em algum lugar da casa, a gente não consegue desfrutar pela cegueira da religiosidade, da justiça própria, do faça por onde, a gente Sim. não está conseguindo ler esse testamento que garante a nossa riqueza em Cristo Jesus, e a Uhum. gente vive como miseráveis, mesmo sendo dono de tudo, porque a palavra de Deus diz que tudo é nosso, nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Mas, infelizmente, por não estar vivendo essa renovação da mente, não estarmos vivendo plenitude do Evangelho, a gente vive numa casa desmoronando. É isso. Essa história é muito boa. Eu li no seu livro, eu já conhecia ela, mas a maneira que você coloca ali no contexto, eu achei interessante. E também uma história que eu conto muito aqui no meu Instagram, você usa também no seu livro, que é a questão do navio, né? Da pessoa que recebe lá a parada para entrar no navio, mas não usufrui de tudo que está ali, tudo é direito dela, mas ela não perde, só fica ali feliz. Eu costumo falar, eu costumo usar essa história para diversas coisas, mas principalmente pelo fato que você já falou aí. A gente aprende o evangelho pela metade, ou nem chega na metade, na verdade, né? Quando a gente conhece o evangelho, Jesus perdoou meus pecados, sou salvo e acabou, né? E aí a pessoa entra no navio e estou muito feliz por estar no navio, mas não desfruta de tudo que está no navio. Então, com a salvação, vem tudo, né? Com a salvação, eu costumo falar, tem alguns teólogos que eu até respeito esses teólogos, mas tem algumas frases que eles falam, por exemplo, tem uma frase que eu não vou citar o nome da pessoa, mas ele fala assim: Jesus morreu para te salvar. Se você quer prosperar, vá trabalhar. Esse tipo de frase, ele me dá a ideia de que, claro, que ela é contra a teologia da prosperidade, que é uma maneira errada de falar do evangelho, mas é como se a cruz não envolvesse também prosperidade. E como você cita de uma maneira muito boa ali, que eu gostei também, como você fala da prosperidade, como a cruz destruiu o poder e a maldição da miséria e da pobreza, e envolve também prosperidade, tanto prosperidade espiritual, emocional e também financeira. E aí a gente aprende esse evangelho pela metade, ou 10%, ou 30%,
que não consegue usufruir de tudo que já é direito nosso. Né? Exatamente. Por um lado, na prosperidade, eu gosto de falar que, por um lado, alguns teólogos distorceram a prosperidade e foram para o ápice que a gente chama hoje da teologia da prosperidade, que é que você precisa ter tudo físico, financeiramente. Uhum. Por outro lado, alguns teólogos que adotaram a teologia da miséria. Sim. Nada pressa, você não precisa ter nada, afinal Jesus veio humilde, manso, então nada presta. Mas eu costumo falar que, na verdade, a gente tenta adotar a teologia do reino. E a teologia do reino de Deus fala que Cristo se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos nele. Segundo a Coríntios, Paulo fala explicitamente, ele está falando sobre financeiramente. O conceito que Paulo estava falando era financeiro. Cristo se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos nele. Mas também prosperidade, eu também cito no livro, que não está também muito a ver com o que eu tenho, mas com o que eu tenho. Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. O Espírito de Deus dentro de mim exala a prosperidade. Quando Cristo precisou alimentar uma multidão, ele não precisou de algo físico. Ele tinha um Espírito de Deus, então ele simplesmente multiplicou os pães. Quando precisou de uma moeda para pagar o imposto, ele simplesmente falou para Pedro, pega um peixe e dentro dele vai ter moeda. Então a prosperidade que nós, filhos de Deus, temos é mais do que uma conta bancária recheada. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. O Espírito sem limitações. Então, tudo que nós precisamos, nós temos. Sim. Perfeito. Essa frase eu lembro, eu gostei muito dessa frase, né? A prosperidade não é o que temos. Mas prosperidade, até você usa um termo também, prosperidade não é ter, mas ser. Né? Então, ser no sentido de... Nós somos filhos de Deus, então... Cara, eu lembro de uma frase que um parceiro falou para mim, e ele fala assim, Abner, não aceite viver por condição, porque seu pai é rico, portanto você é rico, você é herdeiro. Né? Essa frase, ela se marcou meu coração, e até hoje, tudo que eu procuro, que me dá um medo às vezes de não ter recurso, ou que eu penso assim às vezes, cara, eu quero fazer tal coisa. Ah, não vou fazer tal coisa, senão vai me faltar recurso para fazer a outra depois. Eu lembro dessa frase, ela marca o meu coração. E eu falo assim, não, mas não vou viver por condição. Que eu até fiz um post que vai sair, acho que amanhã ou quarta, que eu tava falando sobre isso. Quando eu casei com a Mayara, eu casei num lugar que era o nosso sonho desde 2011. Nós casamos em 2016, nós casamos no Monte Castelo. E quando eu fui casar lá, eu assinei um contrato em novembro de 2015. Eu assinei um contrato para pagar R$ 6.000 por mês durante 8 meses para casar naquele lugar. Eu e a Mayara trabalhando não ganhava isso, os dois juntos. Sim. Fora todas essas outras paradas do casamento. E em 2016 eu casei lá, depois de um ano, com tudo pago. Tipo assim, já tinha pagado tudo. E aí eu falei esses dias para um seguidor aqui, o cara falou assim, cara, queria participar da sua imersão, mas não tenho recurso. Aí eu falei algo, ele se ofendeu. Eu falei, primeiro decida, depois o recurso aparece. Exato. Você não vive pelaquilo, você não vive pelaquilo que você vê. O que você vê é transitório, mas o que você não vê é eterno. Aí ele se ofendeu, pensando que eu estava falando diversas coisas. Mas aí eu comecei a fazer diversos posts que vai sair durante a semana para mostrar que eu faço isso na minha vida. É isso que a gente faz. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós, eu não preciso, não é o quanto tem na minha conta, é como está meu coração. É isso que define. Se eu creio que isso, que eu quero fazer isso, eu decido fazer isso, eu creio nisso, cara, eu sou filho do dono do ouro e da prata. Então não é o quanto tem na minha conta, é o como está o meu coração, que é aquela parada que essa história, essa passagem bíblica, putz, ela me chama muita atenção e no momento que eu li o seu livro falando disso, você tem a mesma visão que eu sobre multiplicar os pães, né? Sobre a moeda na boca do peixe. As pessoas às vezes acham que Jesus era pobre, né? E Jesus era extremamente próspero, cara. Extremamente rico no sentido real da palavra. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha recursos. O que é pobre? É uma pessoa que tem ausência de recursos. Jesus não tem um texto que demonstra Jesus com ausência de recursos. Toda hora que ele precisava de recurso, ele tinha recurso.
Então essa ideia que você fala é muito louca, porque a prosperidade realmente é quem nós temos. E quando a gente tem o espírito, pouco importa quanto tem na conta. Eu tenho fé, E entende? É como tá o meu coração. uma coisa Pode também, as falar. pessoas falam, ah não, mas Jesus é humilde e tal, ele se fez pobre. Sim, ele se fez pobre, ele não era pobre, ele se fez humilde, mas como a palavra de Deus diz, ele se fez maldito para tirar nossa maldição. Ele se fez pobre para tirar a nossa miséria, a nossa pobreza. Entende? Eu Uhum. gosto de Show. uma Chris Valentin, que ele fala, que eu coloquei até no livro, você pode colocar Jesus numa manjedoura, mas você não pode colocar uma manjedoura em Jesus. Pode colocar Uau. Jesus no lugar pobre, mas você não pode colocar a pobreza em Jesus. Uau. Então, Top. isso se aplica a nós também. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Eu não vim para morrer pelos pecados de ninguém. Pelo contrário, alguém veio, Jesus veio, morreu por mim, me salvou e me redimiu de tudo aquilo que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para Sim. dar vida em abundância. Boa. É isso. Vida em abundância. Acabou. Mas me conta uma parada agora, que eu acho que é uma das coisas que a galera tem mais dúvida. Como foi que seus olhos se abriram? Qual foi a epifania, mano, que fez os seus olhos se abrirem para esse evangelho da graça, da obra consumada da cruz? Cara, foi primeiramente, antes de contar como foi, eu acho que foi tipo libertador. Libertador. Imagina. E você vive, está tanto tempo, como eu falei, eu cresci no Evangelho, sempre ouvindo pregação, sempre ouvindo louvor, eu já tinha uma ideia sobre o Evangelho. Cara, quando eu entendi isso daí, é algo libertador. É algo que você fala, Uhum. caramba, meu, sempre esteve tão explícito e eu não enxergava. Eu tentava, eu li a Bíblia de uma forma, como eu conseguia ler a Bíblia? Porque a Bíblia é clara sobre isso. E a gente Uhum. lê as cartas de Paulo, o Novo Testamento é explícito. Tá lá na Sim. nossa cara, mas de tanto a gente mergulhar nessa religiosidade, nesse centro de Uhum. vida própria, a gente não conseguia compreender, entender. E quando Uhum. entendeu, foi como se, tipo, meu, me senti enganado a vida inteira. Sim. E, É isso mesmo. cara, eu acho que primeiramente foi o próprio Espírito Santo quem começou a revelar isso em mim. Eu acho que Uhum. antes de alguém, de algum influenciador, de algum pregador falar, foi o próprio Espírito Santo de Deus que começava a soprar em mim, nos meus momentos de oração, nos meus momentos de leitura. Começou a se tornar, aparecer muitas questões dentro de mim. E eu ficava Sim. perguntava para minha mãe como pastora, começava a perguntar para as pessoas do que se tratava isso, tal, uma vez salvo, sempre salvo, mas como assim, tal. Começava a questionar, e eu comecei então buscar em Deus, Uhum. em oração. Comecei a ler o Novo Testamento. Eu li um livro do Francis Chan, conhece? Conheço o Francis Francine. Chan, eu não lembro qual livro que ele falou isso. Se eu não me engano, foi o Louco Amor. Eu gosto muito do Uhum. Francis Chan. Em uma parte do livro, ele nos incentivava a ler a Bíblia como se nunca tivéssemos lido antes qualquer livro, ou até mesmo a Bíblia, ou escutado uma pregação que falava sobre o Evangelho. Ler a Bíblia como se tivesse virgem, virgem de Uhum. toda a religiosidade, cru. E aí eu Sim. comecei a ler com essa ótica, como se eu não soubesse nada, como se nunca ninguém tivesse me falado nada. Eu comecei a ler principalmente o Novo Testamento dessa forma, como se nunca eu tivesse ouvido falar sobre o Evangelho, como se eu não tivesse sido ainda contaminado, como se eu não soubesse nada. E com essa leitura, Certo. cara, eu comecei a compreender contexto, Uhum. comecei a compreender o que estava sendo dito. E Paulo, nas suas cartas, estava sendo explícito sobre isso, sobre a mensagem da graça. Uhum. Estava claro, estava muito claro. Então, começou a cair alguns pedaços de religiosidade, começou a cair uns pedaços daquela ótica do faça por onde. Certo. Entende? Aí eu comecei
destruir muita coisa dentro de mim. Eu acho que antes de começar a construir algo, é necessário a gente destruir algumas Sim. coisas. Então, eu precisei desconstruir ou destruir algumas coisas que estavam em mim, Uhum. entende? Sim. Destruindo tudo isso, comecei a ler muito a Bíblia, orar muito, e comecei a ler alguns livros, como eu já te falei, Bill Johnson, Chris Valentin, Uhum. escutei muitas pregações também, o Vitor Azevedo. Certo. Comecei a escutar alguns pregadores, e cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Uau. Legal. Você falou, a minha, o meu tá cortando para você ou não? Não, Não. eu Tá. tá? Não, ele dá uma picotada, mas tipo, dá pra ouvir você normal. Mas não tá tão perfeito. Pra galera aí, galera que tá ouvindo a gente, tá perfeito aí? Tá suave, tá tranquilo? Manda aí pra nós. E se tiver pergunta, gente, bolinha de perguntas, porque nos comentários aqui acaba passando, tá? A gente tá falando aqui, daqui a pouco acaba passando. Então, falou dessa questão da Bíblia, tem uma frase que eu falo que faz total. Dentro disso que você falou agora. Eu costumo falar: ler a Bíblia todo dia não vai mudar a sua vida. Porque a gente acaba lendo a Bíblia em cima das óticas e das crenças que já temos. É muito louco isso. Então a pessoa. É muito louco como a gente pega um texto e fala que Jesus já fez tudo, e outra pessoa pega o mesmo texto e fala que a gente tem que fazer. Então, na verdade, o ler a Bíblia todos os dias não é o que muda a vida, mas ler a Bíblia abrindo mão do seu próprio entendimento e falando: Espírito Santo, eu não sei nada e tu tem que me revelar. Você consegue entender pelo Espírito essas verdades, a Bíblia fica muito mais fácil de ser lida. Tudo faz Sim. sentido. Eu costumo falar que a chave hermenêutica da interpretação da Bíblia se chama Jesus Cristo. Ele Uhum. crucificado e ressuscitado. Quando você entende a sua obra, a obra de Jesus consumada, tudo que você lê na Bíblia, você passa pelo filtro da cruz. Quando Sim. você passa tudo pelo filtro da cruz, você começa a enxergar tudo através dessa lente. Eu Sim. costumo falar que é a lente cor-de-rosa do sangue de Jesus. Então você passa a enxergar Uhum. tudo através dessa lente. E tudo faz sentido. Não se torna algo mais difícil de se entender. Tá Uhum. claro, tá muito claro. Qualquer dúvida que você quiser tirar, não entendi isso daqui na Bíblia, me explica. Você consegue explicar por quê? Porque você entendeu a chave hermenêutica da interpretação da Bíblia, que é Jesus Cristo. Certo. Acabou. Já era. É isso. É muito louco. Eu falo de uma maneira, a mesma coisa que você, de uma outra maneira, que eu falo: você quer entender o coração de Deus? Olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai entender o coração de Deus. Por exemplo, que é uma coisa que você cita bastante no livro, sobre cura de enfermos. Eu oro muito pelos enfermos. E já tive momentos que tive que fazer pregações específicas sobre cura, porque a gente percebe que as pessoas muitas vezes não são curadas, porque elas ainda têm a mentalidade de que a enfermidade possa ser uma coisa de Deus, e todo aquele processo: ou eu não mereço, e toda essa questão. E Aquele aí, aí tem uma. Não sei se você já ouviu, se você já leu também. Eu acho que você já leu, porque tá bem na linha ali do Chris Walton, do Bill Johnson, com o Randy Clark. Sim. E o Randy Clark fala uma parada que eu achei muito louca. Se você não consegue olhar na Bíblia uma pessoa doente que foi até Jesus e ele falou: não, essa doença é para te testar. Vai embora. E é para te testar. Então, se você olhar para Jesus, ele curou todos os enfermos que foram até ele. E já revela o coração de Deus. Curou todos. Então revela o coração de Deus. Ele curou todos. Então Deus deseja curar todas as pessoas. Então quando uma pessoa fala para mim: pô, mas talvez não é a vontade de Deus, cara, hoje eu olho isso como falta de amor. Você chegar para um enfermo e falar para ele: não, Falta não é, talvez não seja a vontade de Deus. isso aí Isso. pelo que a gente estava falando, é a falta desse entendimento. O que Uhum. resulta É isso. falta de uma fé nítida do evangelho. E outra,
O curar enfermos, Jesus colocou na mesma lista do expulsar demônios, falar em outras línguas. Na mesma É, lista, Jesus falou, vai e vocês vão expulsar demônios, falar em outras línguas, ele colocou, vocês vão curar os enfermos. Então, tão certo quanto Jesus quer expulsar demônios, ele também quer curar. Na mesma intenção, sim. assim como ele não se agrada dos demônios que possuem pessoas, ele não se agrada das enfermidades que têm as pessoas e devemos orar. Então, com esse entendimento, a gente ora com a fé certa. Eu costumo Sim. falar que é certa. Isso é muito Trata louco, de porque fé. Quanto mais fé ou menos fé. Se trata de uma fé certeira. Tipo, Jesus quer isso, eu tenho certeza que ele quer isso, então vamos orar. isso. E aí essa fé certa, que é uma coisa que sempre vai gerar, a fé sempre vai gerar uma ação. E essa fé certa vai fazer com que você ore, né? Porque as pessoas, se você perguntar para todas as pessoas, fala assim, você crê que Deus cura o enfermo? Creio. Mas quantos enfermos você ora por semana? Nenhum. Então o que define é você não crê. Porque a fé, ela sempre vai me mover para uma ação. Quando eu estou doente, sei lá, uma gripe me pegou, qualquer coisa do tipo, qual é a minha primeira ação? Pensar logo no remédio? Ou pensar em declarar que a obra da cruz já levou todas as enfermidades e pronto, enfermidade sai do meu corpo agora no poder do nome de Jesus? São as ações que definem, são reflexo do seu coração. Se você realmente crê, né? Como que você tem algum termo, ou o que você diz sobre, eu chamo de fé intelectual e fé do coração, né? Aquela pessoa, aquilo que você pensa que crê, mas você se convenceu de que você crê com a mente, mas isso ainda não marcou o seu coração. Você usa algum termo para esse ponto? Cara, eu costumo usar exatamente sobre isso, a fé certa, o crer corretamente. Trato sobre, Certo. quando eu falo sobre isso, eu falo sobre crer corretamente. Não se Uhum. trata do quantidade que eu tenho de fé, até porque Jesus falou de um grão de mostarda. Então, se Uhum. uma fé pequena está alinhada com o que o Evangelho nos ensina, com o que Jesus nos ensina, essa fé pequena cura. Essa fé pequena expulsa demônios. Essa fé pequena muda cenários, porque ela foi aplicada no lugar certo. Ela está Sim. alinhada com o coração de Deus. Agora, Uhum. se a fé é gigante, mas a sua fé não está alinhada ao Evangelho, ao que Jesus fez. Está alinhada nas suas performances, está alinhada naquilo, no seu jejum. Aí isso não surge resultado, Sim. entende? Mas Boa. não faz muito sentido. Fé intelectual é necessário, às vezes, descer para o coração. Faz muito sentido. Isso. Eu tenho um parceiro que ele chama de fé filosófica, né? Que é só na ideia, né? É só aquela questão do saber do grego, né? O saber do grego é aquele saber só de ter informação, mas o saber real é aquilo que você vive em experiência. Isso realmente é saber algo, né? Hoje, agora você falou um pouco sobre como foi esse processo de transição. Eu quero fazer uma pergunta dentro desse processo de transição. Qual foi a maior dificuldade que você teve nesse processo entre quando seus olhos começaram a se abrir e você começou a ser impactado por esse evangelho real que dá uma loucura, dá um certo paixão pelo evangelho, ao mesmo tempo uma sensação de estar enganado, ao mesmo tempo uma raiva da religião, dá um monte de mistura doida. Qual foi sua maior dificuldade nesse processo, mano? Cara, achar o equilíbrio. Porque eu queria, quando me foi esclarecido, iluminado essa verdade, eu queria pregar da forma mais intensa que tinha, que eu podia falar, da forma mais Certo. veemente. Uhum. E isso acaba causando um pouco de impacto demais, até mesmo nas pessoas que são mais antigas no Evangelho. Sim. Então a gente já quer vir com a verdade na lata e a gente acha que todo mundo vai aceitar de bom grado. Uhum. Eu aprendi, o Espírito me ensinou a fazer exatamente o que Paulo falou. Me fazer de judeu para falar com os que são judeus, de escravo para falar com os que são escravos, de livre para falar com os que são de livres. Uhum. Então, com as pessoas que estão mais cruas, a gente tem, vamos se dizer, eu gosto de falar de
mais virgens, puras, sem o fermento da religiosidade. Boa. A gente consegue trazer a verdade explícita porque a pessoa não vai se escandalizar. Agora, para as pessoas que são mais legalistas, vou me fazer um pouco de legalista, para não precisar afetar tanto aquela pessoa. Então, me faça um pouco de legalista e aos poucos eu vou infiltrando o evangelho da graça. Entende? Boa. Aí, com isso, eu sinto que o Espírito Santo me dá mais estratégia para falar com todo tipo sobre a mensagem do evangelho. Pura, simples e sem o fermento da religiosidade. Então, a dificuldade foi essa. Quando me foi explícito, eu pregava e tava nem aí para nada. Nem aí para nada. Então, acaba afetando. E normal, a Bíblia fala que afetaria. Certo. A Bíblia fala que afetaria. Então, aprendi a ter mais esse equilíbrio e me fazer, e saber ter mais sabedoria. Sim. Sabedoria com as palavras, né? Sabedoria com a entonação de voz, sabedoria com a expressão. Eu passei por isso, né? E ainda mais, eu não sei qual que é o seu temperamento, nem sei se você crê nisso, tem pessoas que não crê. Eu creio nessa questão do temperamento, e o meu temperamento é um temperamento colérico, então eu sou muito agressivo, né? Então imagina, você descobre essa parada toda, tio. Na hora que você vai soltar isso, você é agressivaço na forma que você fala, e gerou muitos conflitos, tanto para pessoas que estão à minha volta. Teve até confusão entre amigos, amigos meus, assim, a gente nesse processo de descoberta, um discorda de um discorda disso, e tem toda aquela confusão. Aí, graças a Deus que provou a amizade, porque na verdade tretou, então depois todo mundo reconciliou e viu que é amigo de verdade. E hoje, eu acho que estou num processo aí de... falando nisso, quanto tempo você está nesse processo? Eu não te fiz a pergunta. Esse processo de olhos abertos até hoje. Deixa eu pensar, que nunca tinha parado para pensar nisso, mas está em 2023, Isso. acho que lá para 2021. Ah, cara, foi no mesma época minha também. Para 2021 ali, eu comecei a entender, compreender, e aí minha vida É, é a mesma. louco. Eu tive um impacto um pouco antes sobre a questão da religião com o Dr. Miles. Eu fiz uma oração a Deus e Deus me levou a assistir as ministrações dele, mas ele não foca tanto na obra da cruz, né? Ele explica a diferença entre reino e religião. Então ele explica reino no sentido bem... Como ele viveu, o Miles, ele morou num reino, né? Ele morou em Bahamas, quando ele era criança, Bahamas era a colônia de Inglaterra. Então ele explica reino nesse contexto e começa a trazer as palavras do evangelho. Mas o processo da obra consumada da cruz, que foi aquilo que transforma mesmo, faz isso daí, ali no começo de 2021 ou no final de 2020. Também não tenho tanta clareza assim. Mas De... eu reparei, o que eu aprendi é que o pessoal não, vamos usar como a Bíblia fala, a lei. A lei, ela sempre persegue a graça. Sim. Ela Ela sempre quer bater. Aí Paulo usa até esse exemplo sobre Ismael e Isaac. Ismael sendo gerado pelo esforço próprio, Isso. simbolizando a lei que gera filhos para a escravidão, perseguindo Sim. Isaac, a promessa, o filho do Espírito, o filho da graça. Então a graça ela sempre é perseguida por pessoas que querem ter seus nomes escritos Sim. nas obras de arte. Isso. Esse texto, Deus está falando comigo há um tempo, mano, em dois textos. Um é esse, e o outro que está no mesmo capítulo, que ele fala sobre o herdeiro ainda menor de idade, né? Sim. Então Deus está falando muito comigo dentro desse texto, e um dos textos que Deus fala, está falando, eu estava conversando com um amigo meu aqui ontem, é o final dessa parte de Ismael e Isaac, né? Que ele fala assim: mande embora o filho da escrava, a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Ali Deus falou muito comigo, meu. Não tem como você herdar, acessar a herança vivendo pelo esforço. Você não acessa a herança vivendo pelo esforço. Você não vive em terra, em vida. Claro que a herança real a gente vai ter quando tudo se acabar, quando a volta de Cristo, quando o nosso corpo for glorificado. Mas grande parte dessa herança, que tem uma frase da parte, tem uma coisa que Deus está falando comigo, que é a herança, e o seu livro respondeu uma coisa
uma dessas questões, seu livro respondeu para mim, que você usa uma frase falando: tudo que era promessa na antiga aliança se tornou herança na nova. E eu achei essa frase muito pesada, tipo, e pro momento que eu estou vivendo, era uma pergunta. Quantas pregações eu não vi de pregadores pregando Deuteronômio 28 na mesma ótica da antiga aliança? Sim. Cumpra todas essas coisas e você vai ser abençoado. Ele estava pregando a antiga aliança. Tipo, o que Jesus fez na cruz, tô sabendo de É, não custa nada. Entende? é isso Não é mesmo. evangelho. Não é evangelho. Aí quando Não é, não vai cumpra. para o evangelho, 2 Coríntios, Paulo fala: quantas forem as promessas? Em Cristo temos. E nós pronunciamos o amém. Então, o Antigo Testamento é cheio de promessas. O Novo Testamento é Jesus falando para nós sim, sim para todas as promessas e não para todas as maldições. Então, a Loucura. gente é mais livre, Por isso que escandaliza, né? escandaliza. Escandaliza demais, porque uma pessoa que ouve o tempo todo o Deuteronômio 28 falando sobre se você desobedecer, tem até aquela frase, né? Obediência gera bênção, né? Obediência gera bênção, e aquela lá também é melhor obedecer do que sacrificar e tal. Você ouve isso a vida inteira, então quando a pessoa fala assim, pô, Cristo, Cristo cumpriu a lei, e se você está em Cristo, você cumpriu toda a lei. Acabou, você tem direito a todas as promessas. Já E fala Cristo sobre destruiu a maldição, então não tem mais maldição. Aí a pessoa fala, não, mas aí é bom demais para ser verdade? Só tem bênção e não tem maldição? É, só tem bênção e não tem maldição. é o que o Novo Testamento está falando. Isso. É muito louco isso. Muito louco. Escandaliza mesmo. Eu, na verdade, eu vou ser bem sincero que até a parada abrir meu coração, eu me escandalizei muito, né? Eu dentro de mim. Só que eu não expressava, né? Eu fiquei um tempo com esse bom demais para ser verdade, porque eu fui muito legalista. Eu fui muito religioso. Então, até a parada brilhar no coração e destruir as fortalezas, realmente, que é aquelas fortalezas que Paulo fala, os sofismas, que são aquelas mentiras que parecem verdades. Por exemplo, tem um assunto que eu bato muito no Instagram, a vitória sobre o pecado baseado na cruz, que é só crer e acabou. Mas a gente aprendeu tanto que eu preciso jejuar e orar para vencer o pecado, que aquilo se tornou um sofisma, uma mentira que aparenta ser uma verdade. Até eu destruir toda essa fortaleza dentro do meu coração, é um processo, e esse processo cada um vai ter de uma forma, né? Alguns vão ser mais rápido, alguns vão ter uma experiência com Deus tão marcante que acabou, virou a chave rápida, mas tem alguns que... E eu acredito, não sei você, eu falo que até eu morrer, eu acho que eu não vou eliminar toda a religiosidade que existe na minha vida, escondidas em alguns becos do meu coração. E outra, nós vamos morrer e não vamos entender a obra da cruz por completo. Porque a obra da cruz, a cada vez que você medita nela, você vê mais poder naquilo que Jesus fez. E eu acho que é isso, é tentar você viver o máximo enquanto em terra, mas vai ser muito difícil. Vai ser na hora que chegar lá no corpo glorificado, que nossos olhos se abrirem, que nós contemplarmos a glória, nós vamos pensar, uau, era isso. Era tudo Bem mais simples do que parece, assim. né? É muito louco isso. Hoje, a maioria das pessoas relacionam a obra da cruz só a parte espiritual, né? E fora a questão, a sua intimidade com Deus, que isso, mano, isso eu acho que é o maior impacto que a gente tem. A intimidade só começa a ser gerada quando você entende a obra da cruz. Qual foi a área da sua vida que foi mais impactada depois da sua intimidade com Deus? Que você percebe depois que você entendeu isso? Uma área da minha vida sem ser a espiritual, sem ser a minha Sem vida. ser a sua vida, as suas práticas de oração, palavra, porque essa é a maioria das pessoas só relaciona a isso, né? Cara, E eu falo que afeta todas as áreas. sim, eu acho que a que primeiro afetou e afeta muito até hoje é o relacionamento com as pessoas. Boa. Primeiramente afetou meu relacionamento com o Pai, com Deus, com o Espírito Santo. E, cara, depois que eu entendi esse evangelho da graça, afeta meus relacionamentos. Uau. Tem como não afetar. Não tem. Enxergar tudo diferente, passa a enxergar tudo, até a igreja é diferente. Até a Uhum. igreja é diferente, aquela parada de banco, vamos pôr tal pessoa de banco.
O ridículo. O como a pessoa ela é salva por Deus, Deus salvou a pessoa, ela é selada pelo Espírito Santo de Deus, ela vai ser eternamente salva, vai habitar nos céus com Deus, mas porque ela cometeu um pecado, vou colocar ela de banco. Tipo, ridículo. Então tudo afeta. Tudo afeta. Sim. Meu relacionamento com as pessoas que falham comigo, as pessoas que não me amam como deveria me amar. Tipo, meu, afeta. Não tem mais como enxergar as pessoas do mesmo jeito. Não tem mais Sim. como enxergar a igreja do mesmo jeito. A igreja passou a ser outra coisa. Não é mais culto Aham. individual, é culto coletivo, é uma coisa só, é um corpo. Tudo esclarece. Acho que uma Sim. mensagem que cresceu muito em mim nesses últimos dias é sobre igreja. Eu até fiz uma série esses dias sobre eclésia, a igreja. Aham. Então, esse evangelho da graça nos traz até mais beleza na comunidade, na unidade. Uhum. A fé, a graça que me salvou, ela não, como Paulo fala, ela não é em vão para Sim. mim. Então, Show. ela frutifica, ela gera relacionamentos de graça, relacionamentos Uhum. de amor, relacionamentos de perdão, relacionamentos de fraternidade. Essa graça, ela faz de fato a gente viver em santidade. Porque isso que eu falei agora é viver em santidade. Uhum. Boa. Não, isso. Com Eu, tudo. eu, eu tava conversando com um aluno esses dias e ele tava falando de uma comunidade que ele faz parte, um pouco reclusa, assim, e ele citou a questão da galera se reunir muito, né? Isso é top, legal. Mas ele percebia uma certa relação diferente das pessoas ali daquela comunidade para com aqueles que ainda não haviam aceitado Cristo. E aí eu falei, cara, uma das coisas que mudou na minha vida quando eu compreendi a obra da cruz é eu enxergar o não crente no mesmo patamar que eu. Foi uma das coisas que mudou. Porque eu entendo assim, a única coisa entre ele e eu é a obra da cruz. Então, tipo assim, o mérito vai para baixo, acabou o mérito. Até porque a Então, Bíblia fala que Jesus é a propiciação pelo pecado de todo mundo. Não sim, somente nosso, o apóstolo João fala. Por todo isso. no meu livro, um testemunho da minha esposa, que quando ela foi fazer missões no Equador, ela foi fazer as missões lá, o pessoal que ela não conhecia, ela foi com a Dunamis, e eles foram pregar o evangelho para as prostitutas. Aham. E quando ela fala que quando ela chegou lá, ela viu todas elas nuas. Então aquele primeiro impacto escandalizou. Tipo, meu, como assim eu vou pregar aqui no meio do Equador, num lugar onde eu nunca vim, pregar para umas mulheres que estão nuas? Isso a escandalizou aos olhos. Aí ela fala que ela fechou os olhos, ela falou: Espírito Santo, me ajuda. Porque a instrução dos missionários, eles falam que para não demonstrar a aparência de estar escandalizada, para Sim, demonstrar naturalidade. Tá tudo bem. certo. E como ela se Sim. escandalizou, ela fechou os olhos e falou: Espírito Santo, me ajuda. Quando ela abriu os olhos, o Espírito Santo mostrou para ela todas aquelas prostitutas vestidas com roupas normais. E o Espírito falou assim para ela: é assim que eu as vejo. Uau, Então, top demais. isso muda. Né? Muda. Isso é o que? Enxergar o mundo, as pessoas, através da lente dos óculos cor-de-rosa de Jesus. Enxergar tudo pelo Isso. filtro da cruz. Então, Sim. respondendo a pergunta, É, essa mensagem afeta muito meus relacionamentos, positivamente. sim, é poderoso. Você falou isso e isso vem de encontro ao que eu vivo também. A minha, principalmente, eu lembrei desse exemplo do cara. Eu falei, cara, você precisa entender que na obra da cruz não existe mérito. Então, assim, não importa se a pessoa ainda não creu em Cristo. Eu falei assim para ele, se a sua comunidade, as pessoas tratam diferente aquele que crê em Cristo daquele que não crê, eles não entenderam o evangelho ainda na sua plenitude. Porque não muda, são, na verdade, há até mais compaixão por aqueles que não creram. Hoje, tipo assim, eu falei para ele, cara, depois que eu entendi a obra da cruz, eu sentava na mesa com amigos que bebiam
e fumavam e falavam merda da mesma maneira que eu sentava em outra mesa. Por quê? Eu sei que eu não vou ser influenciado, porque está muito marcado no meu coração a obra da cruz. E ali eu era um fermento, no sentido bom da palavra. Uhum. Então eu tô ali como um fermento. Agora, se a gente exclui pessoas que ainda não creram, ou pessoas, eu tenho uma ministração que eu falo sobre isso, aqui é que a Bíblia fala que Jesus estava sentado com publicanos, com ele não cita prostitutas a palavra, mas é uma palavra que dá a ideia disso, né? E então, cara, as pessoas, os pecadores se sentiam atraídos por ele. Olha que louco, mano. O evangelho da graça é tão forte, o amor de Jesus era tão forte que as pessoas se sentiam atraídos por ele. Eu quero chegar nesse ponto da onde eu vejo uma pessoa perdida nas drogas, no álcool, no crime, no que for, e ela sentir-se atraído pelo amor que está em mim. Sim. Não pela minha oratória, não pelo jeito que eu falo, pouco importa isso, porque é uma coisa que é vazia, não toca, não marca o coração. A sua oratória não marca o coração de ninguém. Mas o amor que está em você, em Jesus, se você se permitir, se eu me permitir que Jesus ame aquela pessoa através de mim, cara, eu preciso chegar nesse filtro. E para mim, o filtro do amor ágape é um processo que eu trabalho todo dia no meu coração. Eu falo, Jesus, ensina-me a amar como tu amas, porque o amor é a resposta de tudo, né? O amor nunca falha. Isso é o auge da santidade, é o ápice da santidade. A santidade para nós, nossa santidade religiosa, ela, Uhum. em certas hipóteses, afasta os pecadores. Sim. Isso para nós é santidade. Sou tão santo que os pecadores não querem estar perto de mim. Mas Jesus Sim. demonstra o quê? Que a santidade dele atraía pecadores. Uhum. Então a nossa santidade deve fazer o mesmo, atrair pessoas. Sim. Não deve deixar pessoas desconfortáveis, não querem estar do nosso lado. Pelo contrário, deve atrair. Isso é santidade. Atrair. A santidade é boa, não é algo ruim. Sim. Entende? É, Então, com a nossa santidade, a gente deve atrair os pecadores para nós. E eles, pecadores, devem olhar para nós, santos, e falar, cara, isso é muito bom. Isso uhum. é muito bom. Então, É isso. dimensão. Eu acho que uma das mensagens mais deturpadas pela religiosidade foi a santidade, né? Então, houve, não é claro para as pessoas o que santidade significa. Ainda tem aquele padrão do me santificar para estar com Deus, né? Ainda tem a parada do mérito. Mas isso é muito louco quando você entende essa parada, que eu acho que foi no dia que você foi lá na nossa comunidade lá, você falou uma frase que é sobre isso. Eu não lembro a frase exata, mas você disse assim: nós não temos que ser santos para estar com Jesus, né? É só com Jesus que conseguimos ser santos. E as pessoas não compreendem essa parada. Quando você crê em Cristo, primeiro, quando você crê em Cristo, você já tem identidade de santo. Exato. Você precisa manifestar isso que você é internamente para fora. E o Espírito Santo que faz esse trabalho, transformando o seu comportamento segundo a imagem que você já é no seu coração, que é santo. E Exatamente. isso é louco. É louco. Mas é bom demais. Cara, agora eu vou te fazer. Só pegar aqui algumas. Não sei se você tem tempo ainda. Não, pode falar. Tem uma. Logo na introdução do seu livro, eu anotei algumas frases aqui. E deixa eu só pegar a frase, que é uma das coisas que eu falo muito aqui, é a obra da cruz, né? Mas essa aqui a gente já falou bastante, eu não vou repetir esse ponto. Aqui. Cadê? Aqui, ó. Quando não aceitamos livremente sobre nossas vidas a vida que Jesus nos deu e corremos atrás das coisas que Jesus já conquistou, na verdade, estamos desonrando a obra de Cristo. Eu achei essa frase, eu falo isso de uma outra forma, mas eu achei muito louco. Por exemplo, nós não aceitamos. Eu queria que você explanasse isso para a galera, porque eu acho que isso é um ponto muito importante. Quando não aceitamos a
vida que já temos em Cristo, nós passamos a correr atrás daquilo que nós já temos, mas achamos que não temos e vamos atrás, que é muita ideia da questão do quadro lá, né? Da Sim. escritura lá do Spurgeon. Mas eu queria que você falasse um pouco isso. Eu uso outro termo, eu falo tipo, como anular a cruz de Cristo. E você usa desonrar. E eu queria que você falasse para a galera, com as suas palavras, é outra pessoa falando, e como isso é perigoso, como isso é desonrar a obra da cruz e como viver isso, como aceitar essa vida que Cristo já nos deu. Cara, isso aí é o que exatamente os Gálatas estavam fazendo. Tipo, meu, pensa comigo. A gente estava com um problema com Deus. Certo. Deus poderia nos dar um monte de coisa que a gente acha que resolveria nosso problema, como dinheiro, como um carro, como uma casa, como saúde. Ele pode. Se o seu problema, eu costumo falar, se o seu problema fosse dinheiro, Deus nos daria dinheiro e não Cristo. E custaria muito mais barato para ele. Então pensa como Jesus morreu numa cruz. O Filho de Deus morreu numa cruz. E foi humilhado. E foi crucificado. É Jesus. Nós estamos colocando Jesus levando a maldição, morrendo como maldito em nosso lugar. Para que hoje nós pensássemos, não, o que Jesus fez, a sua morte, a ressurreição, ficou lá no passado. Isso não deve resolver tanto o meu problema atual. Estou precisando de dinheiro. Estou precisando resolver meu relacionamento com minha esposa. O que Jesus fez é perdoar os pecados meu lá atrás. Não, agora eu quero ser salvo. Tá bom, Jesus perdoou meus pecados. Eu preciso ter de fato a certeza da minha salvação. É o que os Gálatas estavam querendo. Quero mais, quero me sentir mais salvo, quero me sentir mais abençoado. Aí o Paulo fala, na linguagem do Paulo, eu usei desonrar a Cristo, o que Cristo fez. Na linguagem do Paulo, ele fala cair da graça. Vocês estão caindo da graça. Ou seja, vocês estão aqui na graça, podendo viver algo extraordinário. Mas com essa vida que vocês estão levando, tentando fazer algo a mais, acrescentar suor aonde custou o sangue de Cristo, vocês estão caindo. Vocês estão indo para um nível inferior, caindo da graça. Vocês não estão mais vivendo o evangelho. Então, acho que é sobre isso, é desonrar aquilo que Cristo fez. Boa. Uma coisa que eu acho que a galera eu não sei como você tem essa definição, até por causa do título do seu livro, né, Favor e Merecido. Uma coisa que me clareou muito isso, essa ideia de, mas espera aí, meu, eu sempre fico me colocando na cabeça de quem está ouvindo a primeira vez, né? Aí a pessoa fala, mas graça é favor e merecido. Como assim eu vou prosperar pelo favor imerecido? E, tipo, uma das coisas que trouxe clareza para mim é entender graça não apenas como um favor imerecido, que ele é um favor imerecido, mas sim como uma capacidade sobrenatural de Deus de fazer aquilo que humanamente não é possível. Sim. E isso trouxe a toda a clareza do que Paulo estava falando em Gálatas. Mais. O que você, qual que é a sua visão de graça nesse sentido? No sentido da graça que da capacidade. Você repete bastante aquele texto de Paulo ali no seu livro, né? De não eu, mas a graça de Deus em mim. Sim, né? Porque a graça de Deus, a Bíblia nos ensina que a graça é esse poder que capacita, que nos faz vir além da capacidade, o que é um favor imerecido. Eu não mereço, eu não consigo fazer tal coisa, eu não tenho capacidade de ir, de fazer que aconteça as coisas. Então a graça é esse combustível, esse combustão, esse poder sobrenatural para que eu cure enfermo. Eu não consigo curar enfermo, mas essa graça me faz ir curar enfermo. Eu não consigo escrever um livro, como eu falei aqui no início. Eu não tinha essa capacidade, mas a graça nos ensina. Boa. A graça também é ensinamento. Paulo fala que a graça nos ensina toda a verdade, que a graça educa para a vida. Aí Paulo fala que dos apóstolos ele era o que mais trabalhava. Aí ele conclui falando, contudo não eu,
mas a graça de Deus para comigo. Então a graça foi com Paulo. Não foi, Paulo não atribuiu um mérito próprio. Show. Paulo, tudo que eu faço, e faço bastante coisa, fiz mais do que todos, eu fiz, mas não por mim mesmo, eu fiz pela graça, porque a graça capacita, a graça ensina, a graça empodera. Ela não me, a graça não é uma graça que me faz ficar parado. Uhum. Graça não me faz ficar parado. A graça me faz ter certeza de que as coisas vão acontecer. A graça Show. me colocar de pé e começar a orar pelos enfermos. Me faz começar a correr atrás do que Deus chamou para fazer. Ela me tira do sofá. Top. Eu acho que a parada que você falou, a graça, ela é um poder sobrenatural, né? E eu vejo que enquanto eu, Abner, não entendia, eu só entendia como a graça, como um favor, algo que eu recebi, que eu não merecia, e muito relacionado ao perdão dos pecados, né? Sim. Sempre foi muito ensinado sobre isso. Quando, eu nem lembro através de quem, eu acho que foi através do próprio Ryan, que ele fez uma explicação de graça nesse sentido, que meus olhos se abriram. Eu falei, uau, entendi. Então, não, tudo, eu comecei a conectar a tudo e minha vida mudou. Porque eu comecei a conectar a tudo. Uma das coisas, o primeiro impacto que eu tive quando eu compreendi a obra da cruz foi conseguir me entregar ao meu propósito. Eu vivo do meu propósito, não faço mais nada a não ser o meu propósito. E aí, eu tinha muito medo disso. Eu não sei como que foi essa parada para você, mas na minha cabeça, na minha juventude, mano, como que eu vou prover minha família? Entende? Como que eu vou fazendo o que eu faço, pregando evangelho? Como que eu vou viver disso e ter recurso? Como que, mano, eram muitos medos na minha cabeça antes. Quando eu entendi a obra da cruz e que a prosperidade foi conquistada para mim na cruz e Deus é o meu provedor e não a força do meu braço, cara, eu me entreguei. Foi aí que eu consegui me entregar e viver do meu propósito. E aí eu fui relacionando a várias coisas. Hoje a minha vida profissional, a vida financeira, tudo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, é tu que vai me falar o negócio que eu vou investir. É tu que vai me falar como eu vou fazer. Porque a graça, ela capacita você em todas as áreas. Eu gosto muito, uma coisa que o Chris Walton me desbloqueou muito, mano. Foi naquele livro Inteligência Espiritual dele, que ele fala muito sobre como o Espírito Santo dava palavras de conhecimento relacionadas a negócios. Ali, mano, aquilo ali fez assim para mim. Eu falei, uau, que muito louco. E ali eu comecei a ser mais intencional. Toda hora que eu quero, Deus, Espírito Santo, qual é o negócio? Qual é? Cara, eu perguntei pro Espírito Santo, meu cachorro, ele teve uma fase que ele não tava fazendo xixi no tapete. Mano, eu perguntei pro Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, como eu faço meu cachorro voltar a fazer xixi no tapete? Cara, o Espírito Santo me deu um sonho. O cachorro, ele era um tapetinho de plástico que você tira assim e coloca. E ele é cheio de buraquinho. Eu sonhei com eu conversando com o meu cachorro, ó, que doido. Eu sonhei que eu tava conversando com o meu cachorro, e meu cachorro, ele pisava para fazer xixi, aí ele não fazia, e ele fazia assim para mim, ó, Aí eu tirava o negócio, vai, faz xixi, ele fazia, Aí eu tirava o negócio, aí ele fazia xixi. Aí eu acordei. Aí eu entendi, pô, é um sonho profético. Eu perguntei pro Espírito Santo, no mesmo dia eu tive um sonho. É um sonho profético, então tem alguma coisa com o tapete. Só que não veio total clareza. Aí eu fiquei ali esperando, tirei o tapete, deixei lá, não aconteceu nada. Aí eu liguei pro meu adestrador lá, amigo meu, e falei, cara, esse é o tapete aqui, ó, e meu cachorro parou de fazer xixi aqui. Ele falou, mano, esse tapete aí prende a patinha dele. Ele não vai subir mais aí. A patinha dele deve ter prendido e por isso que ele não mais faz xixi aí. Aí eu falei, uau, no sonho era o meu cachorro, claro, o Espírito Santo me trazendo em forma lúdica, mostrando que o meu cachorro não fazia xixi ali por causa dos buraquinhos da parada. E eu falei, caraca, como a gente limita o Espírito Santo. E o Chris Walton me desbloqueou muito nessa questão de nos pequenos detalhes da minha vida, cara. Tipo, sei lá, uma coisa que quebrou na minha casa, uma coisa, eu falei, Espírito Santo, por que isso quebrou? Qual é a solução? Eu consigo resolver? Eu tenho que contratar um profissional e tal. E isso, cara, trouxe uma luz muito grande. E tem a ver com a graça, porque o Espírito Santo é a graça. Né? Exatamente. Exatamente. Boa. Verdade que a clareza do evangelho nos traz. Isso. O evangelho, a graça nos educa para a vida, não só para a igreja, não só para o meu quarto orando com Deus.
esse evangelho me educa para a vida, me faz ter outra ótica do mundo, do dia a dia, do meu trabalho, no meu serviço, no meu relacionamento, na igreja, no meu relacionamento conjugal. Uhum. Por isso que é libertador. É. É libertador demais, né, mano? Eu fiz a live com meu pai e eu falei, cara, eu falando com ele, né, conversando com ele, e eu falei, eu tava pensando assim, falei, meu, me dá arrepio de pensar de não ter entendido a obra da cruz, mano. Me dá um arrepio. Eu Tipo, quando tava eu. esses dias, tipo, cara, não tem como destruir isso que foi construído pelo Espírito. Não tem mais. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. O meu Não tem como. evangelho, de agora em diante, ele é de glória em glória. Não tem mais como Isso. desconstruir esse fundamento. O fundamento já está posto. Foi Isso. colocado, agora a gente só vai construindo realidades espirituais. Mas Isso. destruir isso e voltar ao que era antes é impossível. É É. É impossível, mano. E pensa comigo, mano. É isso que me dá. Eu falei, cara, imagina, porque assim, exige-se. Por que algumas pessoas me perguntam, falam assim, cara, por que algumas pessoas não aceitam, né? Esse evangelho da graça? Eu falei, cara, é o orgulho. Porque você fala isso no seu livro também. E eu me identifiquei também. Eu falei, cara, porque essa o evangelho remove todo o mérito, né? Então ele remove. Os religiosos, mestres da lei, sempre vão pregar contra a graça de Deus, simplesmente porque ela anula a justiça própria, desfaz seus tronos de orgulho e reduz o mérito próprio a esterco. Então é por isso que eles Isso. vão perseguir o evangelho da graça. Reduz o mérito Isso. próprio, desfaz os tronos de orgulho e fala: vocês que jejuam mais que nós, vocês que oram mais que nós, em Cristo Jesus nós temos a mesma herança, a mesma bênção. Boa. É isso. E aí é muito louco chegar para um cara que é orgulhoso e falar que você não tem mérito nenhum. Exato. É por isso que ele não aceita esse evangelho. Então, eu dou graças, tipo assim, eu falo, Deus, muito obrigado por ter tipo assim, me colocado numa forma aonde meu orgulho foi quebrado um pouco antes de eu ouvir isso. Porque eu poderia ser mais um que não aceitaria o evangelho da graça. E, cara, imagina o que eu estaria vivendo se eu não tivesse entendido a obra da cruz, mano. Imagina que. Putz, cara, me dá um arrepio. Não consigo nem imaginar, mano. Cara, me dá um arrepio, eu chego até a chorar só de pensar nisso. É uma coisa louca. A Joyce perguntou aí, ó, não vejo a hora de comprar esse livro. Falando nisso, mano, onde encontra o seu livro? Onde as Cara, pessoas encontram? a gente está editando o site que vende o livro. Porém, eu estou vendendo Certo. no Mercado Livre e Legal. estou vendendo também no WhatsApp Direct. Pessoal que confia, tal, não sei o que, eu envio pelo correio, eu envio, se for perto, a gente mesmo manda um motoboy. E na confiança, Tá. eu não cobro taxa, entendeu? Certo. Se quiser comprar o livro e confiar no direto, pode me chamar aí no direct no meu Instagram. Tem o meu número de WhatsApp também lá no Insta e também pela Mercado Livre. Se quiser chamar lá Boa. o link e a gente manda. O Mercado Livre cobra taxa de entrega. Certo. É isso, pessoal. Se você for comprar pelo Mercado Livre, ó, esse é o título, tá? Favor e merecido. Moisés Moscardi. Pronuncia Moscardi mesmo. Isso. Tá. Moisés Moscardi. Então vai lá, agora o conselho é, mas melhor você chamar no direct, já que você está aqui, você tem o acesso ao Instagram dele aí, né? Então é só Exatamente. você clicar e chamar no direct. Certo? Mas é isso. Eu vou falar só rapidinho sobre a imersão que eu vou fazer no sábado e eu quero fazer uma pergunta, tipo assim, você dá uma mensagem final desse bate-papo que a gente deu aqui, que seria vamos dizer, a moral da história. Sabe aquela historinha que tem a moral da história? A parte mais importante para você na pessoa que está nesse processo de transição. Por quê? A imersão online que eu vou fazer, ela chama transição de alianças. Deus falou comigo que existem muitas pessoas que já aprenderam a nova aliança, mas que ainda estão morando na velha. Ainda estão com a sua mentalidade lá na velha. E quando ele falou isso comigo, me marcou muito e logo em seguida, no momento de oração, como um letreiro subiu, imersão online. E aí eu entendi, uau, tem que fazer uma imersão online com esse tema. Aí eu tava conversando com um amigo e ele falou, mano, faz uma imersão transição de alianças. E foi muito louco, porque quando eu defini essa imersão, mano, olha como é profético. Eu defini a imersão transição de alianças, eu transicionei de cidade, de casa,
de carro e de marido para pai agora, entende? Glória. Então, assim, é uma parada de transição, 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 transição. Eu falo, caramba, mano, como isso é profético. E, na verdade, eu nem sei o que Deus vai fazer nessa parada aí, que eu ainda não entendi. Eu tô falando, Espírito Santo, eu tô seguindo a direção. Tô rendido no processo. Mas eu ainda não entendi a força do que o Senhor quer fazer nesse lugar. Então, gente, se você é uma pessoa que já aprendeu a nova aliança e ainda está vivendo na velha, ou você ainda não aprendeu, a gente está falando aqui de obra na cruz, nova aliança, e fica, mano, ainda não entendi, ainda não esclareceu. Meu conselho, primeiro, compre o livro, porque o livro do Moisés explica detalhadamente ali a questão de obra da cruz, e participe da imersão Transição de Aliança. Se você quiser participar, ela vai ser no sábado agora, totalmente online, das 9 às 19, e o link está na bio, tá? Então é só você clicar no link da bio e se inscrever no site do Simpla, certo? Mano, agora eu quero te fazer essa pergunta. De tudo que a gente trocou ideia aqui, eu queria que você desse aquela última mensagem para a galera que está nos ouvindo. Para o pessoal que está na transição de aliança, certo? Isso. Cara, primeiramente se permita desconstruir. E realmente a mensagem do Evangelho, ela vai destruir para construir algo. Jesus veio para destruir e para reconstruir uma nova aliança. E segundo, que se você deseja viver a plenitude do Evangelho, que a Bíblia fala que é sobre o vinho novo, se você deseja viver esse vinho novo, é necessário você fazer essa transição 100%, completamente. Não pode haver resquício dentro de nós de algo passado. Jesus usa um exemplo, uma parábola sobre um vinho. Que o vinho novo, que representa a nova aliança, ela só seria depositada sobre odres novos. E ele fala, por quê? Porque se você pegar o vinho novo e jogar sobre um odre velho, talvez seja você que está ainda, que entendeu a nova aliança, mas está preso à antiga. A Bíblia fala que você é como um odre velho. E se o vinho novo da nova aliança for derramado sobre você sem com que você faça essa transição, a Bíblia fala que é como um desperdício. E se o vinho for derramado sobre você, o odre se rompe e estraga tanto o odre quanto o vinho. Então será um desperdício, será apenas informações sobre você. Então será um desperdício, não vai surgir resultado. Então o que a Bíblia fala para nós fazer? Renovação. Se permita ser um odre novo. Se você já nasceu de novo, peça Espírito Santo, renove o meu entendimento, me faça ser alguém novo para que eu possa receber esse vinho novo. E eu tenho certeza que se você, recebendo esse vinho novo da nova aliança, se permitir ser cheio desse conhecimento, cara, eu tenho certeza que você vai viver a plenitude de Deus e do Evangelho. Tudo aquilo que a Bíblia fala, tudo aquilo que a gente lê em Atos, tudo aquilo que a gente lê no Evangelho, tenho certeza que vai começar a se tornar real na sua vida. Show. Então, então. Perfeito. Maravilha, irmão. Grato por essa mensagem. Essa mensagem é muito poderosa, não misturar as duas alianças. E tem que ser radical, né, mano? Para viver a nova aliança de verdade, tem que ser radical. Tem que ser radical consigo mesmo e radical até em certos momentos com a pressão externa, né? Que virá sobre você para que você não viva, para que você volte aos hábitos anteriores. E você precisa ser muito radical no sentido, é que às vezes radical no sentido aquela parada do ser violento consigo mesmo. Não, eu não aceito não viver a cruz e tudo que a cruz proporcionou para mim. Irmão, muito obrigado pela sua disposição. Obrigado pelo seu transbordo. Obrigado por você se permitir ser usado por Deus e colocar em prática, colocar tudo dentro desse livro que torna acessível para o mundo todo, né, mano? Se torna acessível para várias pessoas. Às vezes a pessoa não consegue participar de uma live, não consegue participar da sua comunidade lá, mas ela consegue comprar o livro e ler na casa dela e ser impactado por essa mensagem. Irmão, é o que eu falei para você.
o mundo precisa ler isso aqui. É poderoso demais o que está escrito aqui, não é da boca para fora. Eu leio muito, mano, muito, muito, muito. E, na verdade, eu leio muito, mas cada vez mais eu estou sendo seletivo no que eu leio. Por causa dessa parada da Nova Aliança, né? E Necessário. quando eu comecei a ler esse livro, logo na introdução, mano, eu falei, uau, meu Deus, irmão, essa mensagem é muito poderosa. Muitas pessoas têm para receber daquilo que Deus está te dando. E eu fico muito feliz de poder te conhecer pessoalmente. Vamos marcar aquele café para a gente tomar aquele café e estreitar isso aí. Certo, mano? Assim, obrigado aí pela atenção, obrigado pelo convite. E tamo junto, vamos unir e expandir mais essa mensagem, porque o mundo precisa. Amém. Tamo junto. Fica na paz, irmão. Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou!